é a própria turma de vocês. Então, está iniciando, a partir de agora a reunião está sendo gravada, tá? E aí eu vou publicar e disponibilizar para aqueles que não puderam assistir agora exatamente conosco, tá? Então, pessoal, eu dividi em duas partes. A gente vai trabalhar aqui, ó. Segundo ano, são uma disciplina teórica, que vai ser a de linguagem de programação, e a disciplina de desenvolvimento de aplicações de desktop de forma prática. Então, serão duas avaliações, mas mesmo falando de forma prática, é porque eu estou falando que vai ser envolvendo estritamente programação, tá certo? Mas serão questões, tá? Algumas questões abertas e outras questões não. Então, essa divisão ficou mais ou menos assim, e aí a gente vai aproveitar agora para que a gente possa só conversar, revisar, relembrar algumas coisas, e aí vocês vão ver e vão sair daqui mais tranquilos em relação a essa questão da avaliação diagnóstica, desde que vocês tenham acompanhado o que é que a gente já viu antes. Se não, se ainda ficar alguma dúvida, então vocês podem a qualquer momento me interromper, me questionar, e aí a gente para e dá uma analisada. Então, para ser uma aula aqui rápida, vocês já estão cansados durante todo o dia. Eu tinha programado que a gente teria aí mais ou menos 30 minutos de conversa e depois só para a parte das dúvidas, mas sendo que com o primeiro ano a aula durou 2 horas e 10 minutos. E aí por isso que eu não consegui estar dentro da hora marcada com vocês hoje cedo, tá certo? Então vamos lá. Ó, a parte teórica, a gente vai para a parte todinha aí de orientação a objetos. Obrigado, mãe. Para orientação a objetos. E aí eu pergunto a vocês aqui, por que utilizarmos orientação a objetos? Por que não voltar a programar como a gente já programava em Python antes? E aí é uma pergunta para que a gente possa conversar aqui, tá certo? Por que usar orientação a objetos? Qual o benefício que traz usar orientação a objeto para o meu código? A estruturação do código, né? Você pode reaproveitar o código e tal. Ele fica mais organizado. Certo. O que mais? Quem mais? Kai, eu estou perguntando assim, deixa eu deixar ativado aqui para o evento. Por que que eu vou usar orientação a objeto ou por que que eu não vou usar orientação a objeto? Se eu pedisse agora para vocês fazerem resolver um determinado problema, por que que vocês optariam por uma linguagem ou para um desenvolvimento orientado a objetos ou por que não? A gente vê hoje o nosso estudo aqui em Java é voltado à orientação a objeto. O que é falar que uma linguagem ou que um desenvolvimento é orientado a objeto? O que é um objeto, pessoal? E, assim, É isso. Pode falar, Gustavo. é mais simples o possível na definição é que ele pode ser qualquer coisa, né? Certo, pode ser qualquer coisa. A gente já tinha conversado sobre isso. E qualquer coisa da onde? Do mundo. Do mundo. Sim, é isso mesmo que eu queria. Do mundo o quê? Real. De onde a Uhum. gente vive. Tá certo? É porque tem uma definição mais, tipo, mais abrangente, mais específica, Tem. né? Não tô lembrando agora. Tem, exatamente isso. Mas a gente pode simplificar e trabalhar que o objeto é qualquer conceito daqui, do mundo real. Então, eu posso pegar um conceito do mundo real e trazer para dentro do nosso código. Uhum. Tá certo, Maíra. Eu vou justificar, tá? Deixa eu só pedir uma coisa a vocês que eu me esqueci de falar. Caso alguém não possa continuar na aula por ter tido aí qualquer intercorrência, vocês, antes de sair, coloquem o nome completo de vocês e a turma no chat, tá certo? Porque fica salvo e é isso que a gente vai utilizar para a presença, tá bom? Depois, no final, eu exporto o chat também. Beleza? Todo mundo, nome completo e a turma.
Mesmo eu sabendo, se vocês botarem só o primeiro nome, eu lembro de todo mundo, o nome e turma, tá certo? Mas é só para poder registrar. Então, voltando, a gente traz o conceito do mundo real para dentro. Yasmin já tá, Walter. Yasmin já tá, ela mandou mensagem que tá no centro, alguma coisa assim, mas já tá aqui. Vamos lá. Então, a gente traz o conceito do mundo real para dentro do nosso código. Então, por que eu posso dizer assim que eu vou optar por usar orientação a objeto? Gustavo bem falou, estruturação do código. Fazer as coisas orientadas a objeto permite que, diferente de uma programação funcional ou estruturada, a gente represente conceitos do mundo real dentro do nosso código e a gente permita estruturar o código voltado à reusabilidade. Então, agora a gente vai fracionar melhor o nosso código, tá certo? Além disso, tá? A gente tem uma questão que a gente chama de encapsulamento. O que é que significa encapsular um objeto? O que é que significa esse objeto dentro do nosso código? O que é que a orientação objeto traz também de características, tá? Que em outras linguagens não tem. Quem é que pode tentar assim matutar assim um pouquinho, né, nisso que eu estou falando e vá trazendo para cá? Pode só levantar o ponto, professor. Eu lembro disso daqui. Eu lembro disso. Pode ir jogando, tá certo? Para que a gente possa tentar conversar. E aí? A respeito do encapsulamento. Encapsulamento de características de um objeto. Uhum. E aí, toda classe é um objeto? A classe contém um objeto, né? Quando a gente escreve uma classe num código, a gente está escrevendo uma classe para quê? Para definir um objeto. Para definir um objeto. Uma classe contém o que dentro dela? Atributos. Só tem Gustavo participando aqui. Os atributos e métodos. Exatamente, contém atributos e métodos, tá? E a falar de atributos e métodos, a gente está falando de que conceito? Quais são os conceitos envolvendo isso, envolvendo essa manipulação de objetos? O que é que vocês trazem, o que é que trazem assim à mente de vocês? Novamente, deixa eu só dar boa tarde a quem está entrando agora, Júlia, com muito tempo que eu não via também, Arthur, Suela entrou, tá? Alisson também, boa tarde para vocês. Olha só, o que é que eu estou pedindo aí de vocês agora? É só que vocês tragam e joguem aqui só de conceito mesmo, tá? O que é que vocês lembram relacionado à orientação ao objeto? É só a parte teórica, tá certo? Só teoria. Nada disso, viu? Que eu quero saber, eu quero ouvir sua voz aí falando. Eu sei que você tá com microfone e câmera. Nada disso, Letícia. Bora lá. É só trazer. Vamos lá. É só o que é que a gente lembra. O que é que a gente traz? Ó, se eu fosse vocês, viria aqui, ó. Opa! Vou abrir a minha apostila e vou começar a lançar aqui as coisas. Podem fazer isso. É isso que eu quero. Eu quero que a gente traga para que a gente possa conversar um pouquinho. Como é a pergunta, eu vou abranger a pergunta. Ótimo, Alisson. Todo objeto tem estado e tem comportamento. Eu quero agora, apenas de forma teórica, que vocês tragam e lancem aqui o que é que vocês se lembram de orientação ao objeto. E aí? Abriram a apostila? 1 minuto. Abram a apostila. Peguem o caderno de vocês para quem já fez as anotações. Eu acho que eu vou com uma senhora pra ouro. Deixa eu só achar aqui. Ela ainda não sabe. Ótimo. Olha só, as perguntas que eu Caderno, fiz anotação. e que a gente vai chegando, a única coisa que eu não falei aqui foi isso aqui, de pergunta. Qual a importância dos qualificadores ou modificadores em Java? Por que que a gente usa modificador em Java?
vai sair? Pra... Aqui na cama não voltou Não pra tem cá. como explicar. Quem fez a O, atividade? o modificador, no caso, seria aquele negócio tipo public, void e tal. Exatamente. Ah, Public, private, final. Aí, Alisson respondeu aí no chat, para controlar o acesso. Então, a gente vai utilizar modificadores para que a gente possa controlar a visibilidade ou o acesso a determinadas classes e atributos. Então, Que seria? olha, beleza, Marco. Acesso à classe, boa tarde também. Tem o objetivo de tornar as implementações mais adequadas a uma diversidade de propósitos. Óbvio, também se adequa justamente a isso. O que é estado e comportamento de um objeto, pessoal? Abriu a apostila, Danilo, abre a apostila aí. É bem para a gente lançar. Então, o estado, a gente tem uma relação direta aos atributos ou propriedades daquele objeto. É o valor que ele está armazenando naquele momento. E o comportamento está relacionado às operações que a gente faz dentro daquele objeto. São os nossos métodos que existem para poder manipular e alterar esses valores. Certo? O que mais? Quem é que pode trazer eu falar um pouquinho sobre encapsulamento? Eu preciso te perguntar uma coisa. E aí? Como você se sente falar sobre especificamente Encapsulamento. sobre Abre o áudio, Alisson. ama? tipo, no geral, ou tipo, o que cada um faz, tipo, private, public, Eu E- sei, deixar sem nenhum. Encapsulamento no geral. você sabe que eu não sou a verdadeira mulher. Aquele, tipo, como É, o pra menino já proteger disseram e umas tal. partes do código, pra não deixar Ô, público pra alguns. Como é que eu posso. Não tem como explicar, velho. quem é que pode? Vou fazer uma pergunta, tá? Isso pergunta que vai estar lá na nossa avaliação diagnóstica. Ótimo, Letícia. Proteger e gerenciar. Quem é que pode alterar o estado de um objeto? Se aquinar para ser a mulher. O método. O método que está relacionado a quem? Ao próprio Objeto. objeto. E isso a gente tem o conceito de cápsula, que está relacionado a um encapsulamento do objeto. A cápsula permite que a gente conheça quais são essas propriedades, tá, desse objeto e que apenas esse objeto possa modificar o seu estado. E a forma que ele permite a gente modificar esse estado é por meio das suas operações, dos seus métodos, tá certo? Então eu chamo o método para poder modificar esse estado. E herança, Letícia? E herança? Herança ainda eu não coloquei, tá? Mas herança é quando um objeto herda todos os dados ou todos os estados. Desculpa assim. É quando um objeto herda todo o comportamento, tá? De outro objeto. O estado Sim. desse novo objeto agora é um outro. Ele pode ter, inclusive, novos atributos, novas propriedades, tá? Além daquele outro que ele está herdando. Beleza? No, Mas no também site lá, encapsula. naquele site que o professor colocou o exemplo do carro, tem um exemplo lá de encapsulamento. Ou, aliás, de herança. Beleza, que aí a gente pode definir marcas e aí ele ter coisas diferentes, não é isso? Foi, que era o do Honda. Uhum. Beleza. Mas é igual a herança genética. Vocês têm a herança genética do pai e mãe de vocês? Tem. E de repente o pai e mãe de vocês não tem um sinal aqui no rosto. E aí vocês têm um sinal no rosto porque vocês têm essa possibilidade de ter um estado ou propriedades diferentes. Tá? De repente a gente pode falar de cor do cabelo. O pai e mãe de vocês têm cor de cabelo, sei lá, preta, e vocês nascem com cor de cabelo meio loiro. É possível, tá certo? Então, existe uma herança aí de geração para geração
entre vocês, tá? Eu queria só atuar, vocês acabam de ter o recorde aqui de hoje cedo. Deixa eu tirar o print aqui. Muito feliz por isso, mais feliz ainda, tá? Vocês bateram o recorde hoje cedo, a gente teve 33 pessoas. Então foi o público da aula e agora a gente chegou a 35. 34. Exatamente, Eu acho que Walter. deve ter menos, porque tem gente no PC também e no celular. Ah, é verdade. Você e Renato. É verdade. Mas Gustavo tudo estraga bem, pra tá ver, né? valendo. Aí 35 mesmo. Tá valendo, tá? Não vai ter nada sobre polimorfismo, Letícia. Polimorfismo a gente não viu. Se já estudou, ótimo. Seria a nossa próxima parte. Era para a gente estar vendo construtores. Eu não passei o vídeo para vocês, meu, no caso. Eita, eu nem tinha visto, não. Cadê? Gustavo tá sem aparelho, Gustavo. Sim, é verdade, foi. Eu tô só Cadê com o a sorrisão? contenção agora, é transparente. Olha só, tá diferente mesmo. Fica outra É pessoa. bom demais. Tá certo. Tem que estar com o bug. Tá bom, é isso mesmo. Então pessoal, não vai cair, tá? Polimorfismo. Tem anotações, beleza, Letícia. Então vai ser mais nessa vibe aqui conceitual, tá? A parte de linguagem de programação. Eu passei lá aquele questionário com 5 questões para vocês, foram questões de concurso, só para a gente poder mensurar aí um pouquinho como estava o andamento, tá? Não se preocupem com nota de nada de lá daquele outro. E aí, na segunda parte dessas questões teóricas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre arrays, vamos falar um pouquinho de nada sobre construtores, tá? E aí a gente conclui. Então, vão ser questões assim, questões gerais sobre o tema como um todo, sobre essa questão de. Vamos, Danilo. É, Peraí. Professor, na volta às aulas, dia 13 o senhor vai dar aula de revisão, né? Marcos, e quem vai voltar? Outro senhor, quem vai? O professor depois faz uma listagem para a gente revisar individualmente. Sim, eu vou passar mais uma. Opa, alguém entrou e caiu. Eu vou passar mais uma lista que é só de revisão, só com isso daqui que eu estou perguntando a vocês. São coisas simples, tá certo, pessoal? Desde que vocês já tenham acompanhado, vocês, à medida que forem lendo, vão lembrar. Mas aí peguem só aquelas atividades ou apostila, só para poder dar uma leitura por cima, tá? Pode falar, posso- Gustavo. é, aproveitando o negócio lá que perguntaram do polimorfismo, né? O construtor, tipo, ele tem características polimórficas, né? Porque, tipo, eu posso definir vários, Tem. Você pode vários. definir vários e. Oxente, Yasmin de novo. Você pode definir vários e cada um de uma forma diferente, tá certo? Então você pode definir que você vai instanciar 3 propriedades daquele objeto, outro com 2, outro com todas, outro com nenhum, e já vai definir valores padrões. Então, ele, de certa forma, ele tem essa característica já de polimorfismo dentro dele. Beleza? Quem mais? Beleza. Mais alguma coisa assim geral, de caráter geral? Mais nada, tranquilo. Eu vou passar a atividade e aí vocês dão uma olhada, mas não vai estar nada muito além do que a gente já estudou. Então, só coisas gerais mesmo. Tá certo? Então, agora a gente vai passar para a próxima fase. A próxima fase eu vou precisar só usar o outro computador que eu já tinha preparado ali. Deixa eu só dizer uma coisa a vocês antes disso. Olhem minha camisa.
É Estão vendo? game hint. É aqui, ó. Aham. Tá vendo? É só para poder perguntar a vocês, quem é que já se inscreveu no Gix até Aves? Quem ainda não, olha só, bora lá, viu? Eu já tô Porra, inscrito. até quarta, né? Até Até quarta-feira. amanhã, no Até caso, né? amanhã. É isso aí, vamos se inscrever para a gente poder jogar, tá certo? Para a gente poder se divertir um pouquinho. Faço, eu já tô aqui desde cedo já, só com ela já para poder avisar. Já tô preparado, tá? Deixa eu só mudar aqui ali, ver para outro computador. Eu acredito que agora a internet deu uma estabilizada, tá? E aí eu vou conseguir ir lá pro outro. É só porque eu já tinha preparado e eu não mandei o código para cá e já era. Pra cá caiu minha conexão. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Deixa Tá dando eu, travadinha, mas deixa eu levar o computador para cá, porque eu saí e caiu de novo. Hoje tá complicado. Agora eu dei aula hoje de manhã e consegui, de boa. Não sei por que ele não tá querendo pegar ali mais não. Pronto. Então, vamos lá. Vou encerrar aqui minha câmera, porque eu vou abrir no outro, tá? Então já volto, deixa aqui aberto. E essa parte aqui, que tem aí, ó, questões práticas, é essa segunda parte, que aí vai ser para desenvolvimento de aplicações de desktop, tá? Então, também de forma simples, nada muito, vou dizer assim, complicado, além do que a gente já estudou. Então, deixa eu só salvar aqui. Isso aqui é o conta.já. Pronto, cadê o link? é, professor, bom tirar outra foto é agora. 30 pessoas. Tem o quê? Já já a gente tira antes de encerrar, tá certo? Pronto, deixa eu ver. Estou aqui já de volta. Beleza? Então aqui eu vou apresentar, tá? Cadê o Tutorial Layout? Pronto, pessoal. Deixa eu apresentar a tela. Atalho inteiro. Pronto. Olha só. A parte prática, vocês estão vendo minha tela já? Olha, a parte prática, pessoal, do que é que eu vou pedir dentro das questões para vocês, essa primeira parte, a parte mais simples, vão envolver poucos assuntos, digamos assim, e na parte 2 também. Mas a gente vai se focar mais em saber criar, saber o que é de fato uma classe. Eu vou trazer questões para vocês com situações problema. Então a gente vai precisar saber o que é uma classe, o que é um objeto de forma prática, tá? Então não vai também fugir tanto. Eu acredito que vocês vão conseguir entender o que é pedido. Então, como é que eu poderia, olha só, como é que eu poderia, e aumentou a quantidade de pessoas, 38. Como é que eu poderia criar uma classe
com os seguintes atributos: nome, texto, idade, números inteiros, saldo, números reais. Como criar métodos para retornar esses valores? E como criar métodos para atualizar esses valores? Então, até aqui, eu estou falando apenas de uma classe, certo? Opa, não sei o que aconteceu. Certo, pessoal? Certo. Tá, é só porque eu fiquei sem saber se vocês estavam me ouvindo ou não. Tá? Beleza. Deixa eu deixar o chat aberto aqui. Pronto. Então, ó, eu fiz aquela implementação da conta bancária que eu tinha pedido a vocês, mas eu fiz uma implementação. A gente poderia ter feito várias outras aí de formas diferentes até, tá? Teve gente que fez de forma totalmente diferente do que eu tinha feito. E o legal de orientação a objeto é isso, é que a gente pode ter essas várias formas e eu mesclei um pouquinho de orientação, mas utilizando de uma linha de raciocínio, ela seguindo de forma, vou dizer assim, sequencial ou mais estruturada, como muitos já estavam fazendo, tá? Isso pela quantidade de pessoas que tinham me procurado em relação a dúvidas ou problema de entendimento. Então, quando a gente vai, vou apagar aqui, quando a gente vai criar uma classe, eu vou vir aqui no meu programa, que pode ser o celular, tá? E vou criar, botão direito, New Class, e vou criar a minha classe. De cara, ele vai perguntar qual o modificador que eu quero, tá certo? E vai pedir para que eu informe o nome. E no caso, eu já criei uma classe chamada conta. Se eu digo aqui na minha questão, que eu quero uma classe que tenha os atributos nome, idade e saldo, eu estou falando do estado da minha conta. Então, como é que eu faria para criar um atributo, qualquer coisa que vocês aí já fizeram, de nome? Como é que eu faria? Poderia dizer que é string nome? Isso, Poderia sim. dizer que é char nome? Char é que nem no SQL, o char do Java. Estou perguntando. Poderia dizer que é char nome? Não, deixa string mesmo. Poderia. Quem disse poderia? Eu Eu. Eu não Eu conheço. acho. Lá tá pedindo ele como string, né, professor? Oi? Ele tá pedindo como string lá, né? Isso. Mas eu acho que pode sim usar esse char. O chá conseguiria armazenar a quantidade de caracteres de um nome total, completo? Ele não conseguiria, tá? Então ele tem um limite, então teria que ser string. Então, o que a gente vai precisar e que vocês vão precisar já revisar, tá? E tá aqui, cadê a nossa apostila? São os tipos de dados que a gente tem em Java. Pediu login de acesso também a vocês aqui, a apostila, foi que eu botei? Ah, não, eu não compartilhei o link ainda não, vou compartilhar. Tá? Então, a gente vai precisar dar uma olhadinha aqui, ó. Vocês vão precisar, no caso, dar uma olhadinha na parte dos tipos de dados. Então, um char em Java é um tipo primitivo, ele só permite armazenar um caractere. Então, eu não conseguiria, na especificação da minha classe, armazenar com o char o nome completo. Logo, isto aqui estaria errado. Por que é que eu estou falando dessa forma? Porque o que a gente
o que vai ser pedido a vocês, o que vai vir ainda dentro dessa avaliação, são coisas do tipo que vocês vão analisar uma situação, problema, assim, vamos supor que eu tenho um texto que ele pediu para criar uma classe conta e essa classe conta vai armazenar um nome. E dentro da especificação dessa classe conta tem lá char nome. Estaria errado de forma aqui do código, de forma de sintaxe ou qualquer coisa do tipo? Não, tá correto. Tá? Mas, logicamente, um char não consegue armazenar o nome. Então, isto tornaria a situação problema. Isso é que eu não estava lendo o chat, mas agora que eu estou vendo que vocês estavam comentando aqui. Tá? Então, isso é uma situação problema que estaria errado por conta da linha 17 não ter, tá? O char não conseguir guardar todos os caracteres necessários para um nome. Beleza? Então, vamos supor que eu tenho agora aqui string nome. Agora sim, estaria correto, tá? Se eu tenho aqui esse atributo aí, Vai colocar modificador de acesso ou vai deixar assim mesmo? vou deixar assim mesmo, Beleza. tá certo? Se eu tenho aqui, se quiser, posso botar, mas não vou. Ele vai ficar aqui como um padrão, tá certo? Só para a gente poder testar. Se eu tenho aqui um nome, esse nome está relacionado, é um atributo, está relacionado ao estado do meu objeto. Quando eu pergunto conta tal depois de instanciar, essa conta tal vai ter um valor atribuído a ela de nome. Como é que eu faço agora para ter operações que eu permita resgatar o que está sendo salvo nesse nome ou atribuir um valor a este nome? Quando eu falo isso, eu estou falando daqueles métodos get and setters, tá? O get tem sim, Alisson, tá? O que Alisson tá fazendo, agora eu não, eu só não sei se é C minúsculo, tá? Alisson tá perguntando que se eu definisse uma cadeia de caractere de char, tá? Então aqui letras new char 2. Eu consigo armazenar mais de um caractere? Consegue. Tá bom? Agora você vai ter aqui um array de palavras e aí vou definir o tamanho de 2, então você pode armazenar 2 caracteres aí dentro. Mas isso é semanticamente diferente disso, tá? Um, você tem uma estrutura de dados e o outro você tem um tipo primitivo. Beleza? Mas ótimo levantar. Eu não tem esse tipo de situação, problema lá para vocês, tá? Mas é muito bom para que possa compartilhar e aí a gente vai estudando isso aí mais na frente um pouquinho. Beleza. Como é que eu faria para resgatar o valor que está em nome? Então eu crio um método, chamar um método público, que é o que a gente estava falando já de getNome e peço para que esse getNome, tá? Que vai ser do tipo string, e ele retorne o nome que está salvo no meu objeto, tá certo? Se eu quero atribuir um valor, eu faço o inverso. Crio um método que vai receber um parâmetro nome e vou adicionar e substituir a este nome aqui. Então, quando eu tenho um objeto, tá certo? Eu, para alterar os valores do estado dele, eu preciso criar métodos, que são as operações, dentro dele que vai permitir eu modificar, certo? Então, ó, a gente já tinha aqui o da conta, que eu tava trazendo para a gente poder revisar com ele, tá? Pronto. Tá aqui a nossa conta, tá? Que aí eu tenho nome, número
e saldo, tá? Então tem o número, número e saldo. Se eu quero resgatar os valores, eu dou o meu getNome e peço para que ele retorne nome. Eu digo que o meu método, ele retorna valores do tipo string. Quando eu quero atribuir, eu digo que eu tenho um método que não retorna nada, mas que atualiza o meu estado desse objeto, tá? Então, se eu digo aqui que é setNome, eu preciso receber um nome como parâmetro e atualizar o nome que eu tinha aqui do objeto. Beleza? Então, isso dentro da minha classe conta. O professor viu que tá com uma dúvida no chat. Eu perdi as aulas. Para que serve esse private? Certo. Viu que o private tem aqui, tá? Ele torna o meu atributo aqui, minha propriedade privada, tá? Já já eu também. Professor, eu vou ter que sair, tá? Beleza, pessoal. Torna o meu atributo de forma privada, definindo que ele só pode ser alterado, tá? Aqui dentro de forma obrigatória. Outra classe que vai tentar chamar ele ou tentar estender não pode alterar este meu atributo. Se eu tenho public, qualquer classe que fizer referência a ele, ou seja aí herdando, qualquer coisa do tipo, também pode alterar os valores principais. Então, para alterar aqui, eu preciso ser pelos meus métodos que são públicos. Então, ninguém vê o meu atributo principal aqui logo de cara. Tá? Eu não estou usando construtores aqui. Tá certo? Então, se eu estivesse utilizando construtores, aí eu poderia também estar fazendo diferente. Não estou utilizando, eu estou utilizando os meus métodos get e set como public. Então, quem instanciar a minha classe pode vir aqui e mexer nessas minhas propriedades por meio delas, não diretamente. Qual é o outro que tem mesmo? É public, private. Final, É protected. final e protect, né? Oi? O protect, ele só dá para usar dentro do pacote, é? Protected, acho que só dá para usar dentro do package definido. O private é só na classe. E o public em Uhum. qualquer canto. E aquele E o outro é final final, é para não ser modificado. É uma Hum, constante. Então eu posso, sei lá, se eu tivesse aqui um mas, final pi 3.14, uhum, tá? entendi. Porque eu não defini aqui. Mas aí eu poderia definir ela dentro do construtor ou tem que ser aí mesmo? Você define ela fora do construtor. Uhum, Tá? Ela, como já é uma constante, toda vez que eu instanciar a minha classe conta, eu já tenho acesso ao meu pi aqui direto. Tá certo? Sem beleza. modificar. Porque eu não vou poder, porque a forma que eu dei do meu modificador é dizendo a ela que ela é de forma constante, um valor fixo lá. Tá? É... beleza. O default a gente não precisa. O default. Agora me falha a memória. Me ajuda então aí, Caio. Default é quando tá sem nada, né? Não, mas aí quando a gente tá sem nada, em algumas situações ele é coisa como private. Eu não sei se tem, deixa eu ver aqui. Pensei que, tipo, ele podia Ahn, acessar de qualquer lugar. ó, é uma forma dele. Deixa eu só ver se tá no canto certo. Do data. Não sei se daqui tá certo como modificador. Default é padrão, beleza. Tranquilo. Porque ele tá dizendo aqui na referência que ele tenta inferir o tipo. Tá certo? Então vamos lá. O que significa esse get? Get é buscar e set é atualizar. Tá? Protect faz a mesma coisa que o private, já foi respondido.
do static é que é uma variável private static, por exemplo, só para dizer que ela vai armazenar de forma fixa um valor na memória. Eu acho que ele tá falando mais no sentido dos métodos. Do método daqui, então, ele já tá vindo para cá, é isso? Isso, tipo, nos métodos. Quando você coloca lá public static void, ou então só public A- void e tal. Assuma que todo o seu código, no dia quando ele for analisar e ele ver que tem um public static void main, ele sabe que esse daqui é o método que ele começa a executar qualquer coisa. Tá certo? Beleza, Williams? Então, o seu código ele vai procurar por um método estático padrão chamado main, ou outro nome aí que você vai dar, tá certo? Mas que vai ser assim. Vai ser, desculpa, o nome que você vai dar, não, você vai dar o nome para a classe, para o método é main, tá? Sim, Mariana, tem que ter uma classe main. Aqui, vamos lá, e eu passei esses dois arquivos para vocês. Aqui eu só estou definindo, tá, a minha classe conta. Eu estou estruturando dizendo, tá, que eu vou ter uma classe conta que tem estes atributos e que tem esses métodos, tá, relacionados a ela. E aqui eu estou chamando de principal, que é o meu código que vai ser executado. Então, eu tenho o meu método principal, a minha classe principal, que ela tem o método main dentro dela, para executar. Então, ele começa a executar, deixar assim que eu estou ficando de lado aqui, eu estou com o pescoço doendo. Ele começa a executar por aqui, tá? Ele começa a executar pelo meu método main. Então, para executar meu código Java, se não tiver meu código main, ele não vai executar e vai ficar reclamando aí, dizendo que está faltando a gente ter um main para poder começar. Então, o meu método main, eu começo ele aqui, eu passei a vocês, setando alguns blocos. Eu primeiro declarei quais são as variáveis que eu vou utilizar, tá? E dentro dessa declaração, eu já fiz o último passo do que eu pedi a vocês, que foi para criar criar uma array-list de contas que iria armazenar vários objetos de contas. Mas aqui vamos por partes e dentro do que eu estou pedindo, que é o objetivo de hoje, tá? Como é que a gente faz para criar métodos de retornar esses valores, tal, tal? Isso são os métodos get. Caiu minha internet. Tô conseguindo escrever, não. Então, aqui, ó, são meus métodos get e aqui são meus métodos set, tá? Aí eu pergunto, como criar um objeto, uma instância da classe anterior em seu programa principal? Então, a gente vai vir para o nosso código e aí como é que eu faço para criar uma instância daquela classe? Eu defini que a minha classe, ela tem o nome de conta. Então, eu vou vir conta, vou definir qual o nome do meu objeto e vou dizer que para ele ser um objeto do tipo conta, eu dou new conta. Então, agora eu instanciei o objeto do tipo conta e eu tenho acesso aos métodos que eu criei lá do outro lado, aqui, e defini que eles são de forma pública, tá?
Então, é assim que eu consigo instanciar e ter valores, ou como setar aqui, tá certo? Como setar o meu nome e como pegar o meu nome. Então, essa é um dos itens para a gente ir fazendo aí passo a passo, tá? Que vai estar relacionado ao que vai ser pedido a vocês. Então, como é que eu faço? A outra coisa que eu peço é como é que eu faço para imprimir mensagens na tela e como é que eu faço para fazer a leitura de dados. Então, leitura de dados no Java, a gente viu que também é por meio de orientação a objetos, por meio da classe scanner, tá? Então, a gente só consegue ler alguma coisa por meio do scanner, o que no Python a gente fazia com o nosso input. Para imprimir na tela, enquanto no Python a gente tinha o nosso print, aqui a gente tem nosso system out println. Então, se eu peguei aqui qual o valor do nome que eu estou setando no meu objeto, eu consigo imprimir ele diretamente, tá certo? E como é que eu faria para ler um dado? Eu preciso chamar essa classe scanner, tá certo? Para poder eu ler um dado na tela. A gente faz da mesma forma que a instância aqui da conta, tá? Eu dou um nome aqui ao meu objeto, pode ser qualquer nome. Vou colocar aqui para chamar de input, por exemplo. Digo que ele é do tipo scanner e crio, instancio o objeto com o new scanner, tá? No caso, o system in é para poder informar aqui o sistema operacional e ele lê de forma correta essa entrada. Como é que eu faço para instanciar um objeto, então? Defino o nome do meu objeto, o tipo dele, new, o nome do meu ou da minha classe que eu estou instanciando. Beleza? Beleza, pessoal? Beleza, beleza. Pronto. Fora isso, tá? Como é que eu faço para... Eu vou só usar isso aqui e vou terminar de explicar o código. Como é que eu faço para usar um if no Java? No Python, a gente usava if, nossa condição, dois pontos, não é isso? Como é que a gente faz um if no Java? If, a nossa condição, abre e fecha chaves para delimitar quando começa e quando termina. Beleza também? Agora, tipo, se for só um if assim só, às vezes não precisa colocar não, né, as chaves. Não, se for só um if de uma linha, eu venho para cá e dou um enter, ele funciona também, Uhum. tá? Mas por padrão, como é que a gente vai fazer sempre? Com Chave. chaves. Porque no dia que você esquecer isso, você vai ter a maior dor de cabeça da sua vida. Vai ficar sem entender por que é que tá dando erro. Era para estar funcionando. Então, adota sempre chaves e segue a vida. Tranquilo? Uhum. Beleza, tranquilo. Tô vendo Professor, o chat. Oi. uma dúvida na parte do set, certo? Sim. Aí quando é que o cara deve saber quando colocar algo dentro dos parâmetros? Como que? Saber que coloca algo dentro dos parâmetros? Quando tem Aqui, a set nome. classe. Isso. Certo. Se eu quero atribuir um valor à propriedade do meu objeto nome, eu preciso receber qual é esse valor. Então, eu preciso aqui dentro receber, ó, novo nome, informar qual é o tipo desse atributo e dizer ao Java que o nome do meu objeto conta vai ser igual a esse novo nome que foi passado. Então, se você não fizer isso, o seu set ele não vai ter como atualizar o valor. Ele precisa receber como parâmetro o que é que você quer atualizar
e você definir o que é que você está atualizando. Então. Beleza, entendi. O set, aqui que eu estou chamando de set, porque adota-se esse padrão, é a mesma coisa de dizer o seguinte, ó, atualiza nome. E aqui, ó, resgata nome. Quando eu chamo resgata, ele pega o nome e mostra lá, para eu usar de qualquer forma. Quando eu chamo atualiza, eu recebo o novo nome e atualizo o nome que é da propriedade do meu objeto. Tranquilo? Bom, deu para entender mais ou menos. O que você não conseguiu entender, Danilo? Peraí, deixa eu ver aqui. Agora que eu me perdi. Sobre vários assuntos. Só um momentinho. O curioso diz que a numeração de camisas foi introduzida no futebol inglês em... É o que, Danilo? Pode falar, tô esperando. Peraí. Não, vai explicando aí. Acho que daqui a Tá. Enquanto Daqui a você pouco vai pensando aí na dúvida, eu vou seguir aqui, então. Tá certo? Então, pessoal, o que eu pedi a vocês lá... Se eu deixar assim pequenininho, dá para ver ainda? Não dá? Dá. O que eu pedi lá para vocês foi que vocês recebessem os dados de uma conta, criasse um novo objeto e esse objeto vocês salvassem ele dentro de uma lista ou de uma array list, tá? Que seria do tipo conta. Beleza. Então, para começar, eu disse, ó, dê as opções como menu para o cara criar uma conta, ver o saldo, sacar, depositar, ou se ele digitar qualquer um valor diferente de 1, 2, 3 e 4, ele saísse do meu programa. Beleza? Então, eu imprimo aqui o menu dentro da tela e peço para que ele digite o valor desejado e vou receber dentro da minha variável opção. Opção, e aqui é o nosso input padrão do Java. Quando eu quero receber um valor dentro do Java, eu declaro, como eu disse antes, um objeto do tipo scanner, tá? E eu recebo o valor já convertendo para o que eu quero. No Python, quando a gente recebia um valor input, tá? Se você recebesse um valor input qualquer, ele recebia todos como string. Se você quer receber um valor input como número, era input, e na frente do input a gente poderia colocar como int, por exemplo, ou colocar como float. Não sei se vocês lembram disso, para que a gente pudesse receber. Aqui no Java, quando eu quero receber um valor e atribuir ele a um tipo de variável específico, eu vou informar o que é que eu quero receber. E aí, se vocês colocam ponto, Ctrl barra de espaço, vocês vão ter todos os tipos possíveis. Se vocês querem receber aqui, ó, como um byte, short, como linha, enfim, como inteiro. Então, se vocês querem como inteiro, por exemplo, vocês vão colocar como hash next int, tá? Se vocês querem receber como outro, vão colocar next e aqui o tipo desejado, tá? No nosso caso, next int, porque a gente está recebendo um inteiro. Então, à medida que eu recebo esses valores, eu vou tratando esses valores dentro do meu if. O que aconteceu aqui? Tá. Dentro do meu if. Então, vamos lá. A primeira opção é criar uma conta. Para criar uma conta qualquer, eu vou precisar receber quais são os valores dessa conta. Então, para que a gente possa setar no objeto. Então, a gente precisa receber nome, número
e saldo. Nome sendo do tipo string, número sendo do tipo int e saldo sendo do tipo double, tá? Então eu venho aqui e vou receber, porque eu só fiz alguma coisa aqui que deu errado. Ah, foi porque eu mudei lá e me esqueci de atualizar aqui, e o get também. Ah, next sync. Então, ó, vamos lá. Eu venho aqui, tá? Recebi a opção e verifiquei que a opção é 1. Então, eu vou pedir para o cara agora informar o nome dele e o saldo. Por quê? Porque lá na minha questão eu também pedi o seguinte, pessoal, o número da conta tem que ser um número sequencial, tá? Nem pior, beleza. Beleza, tranquilo. Também é possível, se vocês desejarem, colocar só tudo no mesmo print e botar /n. Não tem problema não. Ele vai pular uma linha, tá certo? /n pula uma linha, /t ele dá um tab no código, tá? No meu caso, eu prefiro organizar assim, botando print ln. Então, ó, eu recebi agora o nome do cara. Então, para receber como string, eu vou colocar como next line. Se eu não me engano, para quem faz aí também, bota só next, também dá tudo certo, não tem problema. E para receber como double, eu vou receber como next double. Beleza? Então, eu recebo aqui o nome do cara e recebo o saldo. O número da conta, ele não tem. E aí é que eu começo a nossa brincadeirinha aqui. Tá? Então, o número da conta ele não tem porque vai ser criado de forma automática. Se eu me esqueci, eu pulei antes aqui, a lista de contas é um array list de contas. Então, como é que eu faço para instanciar? Até semelhante com o que Alisson estava postando aí do array de char, tá? Então, aqui, ó, eu venho, defino o nome da minha variável, que é a lista de contas, digo que ela é do tipo ArrayList e defino qual o tipo dos objetos que vão estar dentro desse meu ArrayList. E o tipo do objeto dentro desse meu ArrayList é conta. E aí eu dou, da mesma forma que eu botei aqui, eu venho e dou new ArrayList conta, para poder instanciar. O meu não estava pedindo a entrada quando eu usando next line. Aí quando eu coloquei só o next, ele pegou normal. Beleza, Williams. Tá? Como eu estou usando next line aqui, aí eu tive que chamar a entrada de novo. Ele tem isso. Se eu usar só next, eu não precisava. Acredito fortemente nisso. Tá? Então vamos seguir. Então, lista de conta é o meu ArrayList que vai guardar todas as contas que eu tenho aqui cadastradas. Então, se o meu ArrayList, ele está começando agora, é a primeira conta que eu estou cadastrando, ele é vazio, eu tenho essa funçãozinha aqui, exempt, tá? Toda vez que vocês quiserem ver quais são as possibilidades do que a gente pode fazer com a ArrayList, eu falo dos principais aqui na nossa apostila. Então, se vocês forem lá no final, eu falo aqui, ó, dos principais, tá certo? Mas se vocês quiserem ver todas ou for precisar, vocês podem vir aqui, ó, botão Ctrl / de espaço e ver todos os métodos que você tem relacionado àquele seu objeto, tá? E aí, botando o mouse em cima aí de cada um, ó, vocês dando só um cliquezinho, vocês conseguem ter toda a definição dele e como é que se usa, tá bom? Então, o que eu fiz foi chamar exempt para verificar se o meu lista de contas é vazio. Porque se ele for vazio, o meu último número que vai ter dentro da minha lista, que vai ser utilizado logo em breve aí, para eu poder setar esse valor, será 1. Então, a conta vai ser gravada começando com o valor 1. Agora, se ele não for vazio,
Aí eu preciso verificar qual o tamanho que tem do meu array list, pegar o último valor que foi salvo, tá certo? E atualizar dizendo que ele é mais um. Tá certo? Então, como é que eu faço isso? Primeiro passo, eu pego o tamanho da minha lista, eu chamo a função size, que retorna quantos elementos ela tem. Segundo passo, agora que eu sei o tamanho dela, eu vou chamar o último elemento dela e vou verificar qual é, tá, o número desse elemento. Aí, só para separar... ele tá chorando. Só para separar... eu fiz aqui... primeiro peguei a última conta armazenada e depois eu peguei o número dessa conta. Mas eu poderia também, alguns de vocês, muitos já fizeram e pegaram de forma direta, tá certo? Então eu posso fazer isso aqui também, de definir que o último número é a minha lista de contas, tá? O tamanho dela menos 1, já que começa no índice 0, o número dela mais 1. Então, eu tenho uma lista aqui assim, ó, que vai ter, ó, conta 1, conta 2, conta 3, conta 4 e assim por diante. Quando eu dou o meu size, ele retorna que minha lista de conta aqui, ela tem o tamanho 4, tá certo? Mas o índice, assim como o Python lá, começou no 0. Então, eu pego qual o valor do meu índice, tamanho, menos 1, que vai dar 3, 4 menos 1, 3, ponto, get número. Por que get número? Para poder pegar o valor do número que foi armazenado na minha lista lá na posição 3, tá? Então, uma vez que eu pego esse número, eu sei que o próximo elemento da minha lista, ele vai ter o número que a gente capturou aqui, mais 1. Beleza? Então, uma vez que eu fiz isso, eu venho agora e vou instanciar o meu objeto. Eu vou agora criar uma nova conta, do new conta, vou dizer, ó, que essa nova vai usar aquele meu método de atualiza nome, vai setar o nome que nós recebemos aqui em cima, depois vai setar o último número aqui, na verdade, é o número da conta que ele vai ter e o saldo que nós recebemos lá em cima. Depois que eu terminei de setar isso daqui, eu vou pegar esse meu objeto agora e vou adicionar ele na minha lista de contas com o método add. Feito isso, a minha conta foi cadastrada com sucesso. Tá? Então, essencialmente, a gente entendendo que a nossa lista de conta vai se assemelhar como se fosse um vetor lá do que a gente estava trabalhando em Python. No caso, é um array. Tá? A gente trabalhando isso, em pegar esses valores, setar, a gente vai conseguindo fazer tudo. Inclusive trabalhando com outros tipos de dados aí futuramente. Tá certo? Então, a gente precisa saber percorrer essa lista e saber utilizar um pouquinho esses métodos aqui para a gente poder usar. Tá? Então, a minha opção 2, e aí a gente vai entrar nessa parte de percorrer, é para que ele consulte o saldo de uma conta. Então, para consultar o saldo de uma conta, primeiro eu preciso saber qual é a conta, o número da conta que eu quero consultar. Era assim que eu pedia lá na questão. Então, o que é que eu faço? Eu vou percorrer a minha lista de contas e verificar, tá? Se essa lista primeiro tem o número da conta que foi informada. Beleza, Marcos. O número da minha conta informada. Então, para percorrer a minha lista, fazendo um for direto, tá? Eu começo o meu for aqui, ó. Ele com
em 0 até que ele seja menor que o tamanho da minha lista. E eu vou incrementando o meu i a cada laço do for. Toda vez que eu estiver girando, eu vou acrescentando mais um, até que ele seja menor do que a minha lista. Porque, como começa no índice 0, eu vou do 0, vamos supor que fosse aquele lá que vai até 4, tá? Eu vou percorrer até a posição 3. Tudo bem? Nesse Oi? caso, tipo, seria enquanto, não até, né? Mas enquanto ele for menor que o tamanho da lista, né? Exatamente. Ou, enquanto ele for menor que o tamanho da lista. Porque ele vai só até o 3, já que eu comecei do 0. Se eu começasse aqui no meu for de 1, aí eu teria que pôr o igual. Tá certo? Mas como eu estou utilizando o i para pegar a posição lá da minha lista, ela começa em 0, então eu começo em 0 aqui também. Então, ó, uma vez que eu estou dentro do meu for, eu sei que o i, ele vai percorrer até, vamos supor que minha lista lá fosse 4, ele vai percorrer até o i ser 3. Então, na primeira vez que ele entrar aqui dentro, o meu i é 0, e eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Lista de contas, que é a minha variável que armazena tudo, get i, ou seja, pegue o primeiro valor que está armazenado dentro do meu array. O primeiro valor que está armazenado dentro do meu array, pessoal, é um objeto tipo conta. O segundo, um objeto tipo conta. O terceiro, um objeto tipo conta e assim por diante. Muita gente errou ao salvar dentro do ArrayList, tá? Ao invés de ser o objeto tipo conta, o que se estava sendo salvo era o nome de uma conta ou o número de uma conta, tá? Então, muita gente teve problema com isso. E aí teve problema lá no código. Então, o que eu queria, tá, que eu tinha pedido, era que vocês salvassem o objeto. O objeto conta. Então, posição 0 é um objeto conta, posição 1 é um objeto conta, 2 objetos conta e assim por diante. Tá? Então, aqui eu dou getI, aqui eu tenho um objeto tipo conta. Se eu tenho um objeto tipo conta, eu posso utilizar todos aqueles meus métodos de get que eu já tinha definido na minha classe conta. Get número, get nome, get saldo, tá? Então, eu venho aqui e dou um get número e verifico com igual a igual, tá? Que é diferente do Python, que lá era só igual, se é igual ao número da conta que foi informada aqui em cima quando eu perguntei ao usuário. Se for igual ao número da conta que o usuário informou, então a conta que ele deseja verificar o saldo foi encontrada. Então, se ela foi encontrada, eu posso utilizar, tá? Se vocês quisessem aqui, ó, ou até para facilitar, vocês poderiam colocar aqui, ó, objeto conta, e definir assim, ó, que conta, objeto conta, é igual a lista de conta aí, tá? Poderia ser assim, se ficar mais fácil de alguns lerem, de entender. Como lista de contas só são objetos contas, eu defino um objeto que vai receber aquela posição específica da minha lista, do meu ArrayList lá, tá? Então, se for numericamente igual, eu posso dar um get saldo e saber o valor do saldo que está armazenado lá. Então, o que eu fiz foi definir antes um saldo negativo. Se ele for encontrado, o saldo, ok. Tá? Então, a conta existe. Então, eu botei, ó, se o saldo ainda continuar negativo, significa que ele não entrou dentro desse if. Então, a conta não foi encontrada. Se ele entrou dentro desse if, o saldo agora vai ter um valor lá qualquer, tá? Que não, possivelmente aí não vai ser -1, porque eu acho que eu tinha assumido que era só valores positivos, tá? Então, eu vou mostrar
qual é o saldo atual da conta dele. Vai lá no chat, professor. Professor, eu não consegui entender bem a respeito do iterator, tá? Então, quando você fala isso, você está falando em relação a gente utilizar o for each, por exemplo, aqui no Java, é isso? É isso, é isso, é isso. Pronto. O for each aqui do Java, tá? Utilizando iterator, é a mesma coisa de lá do Python quando a gente usou antes também. Por exemplo, lá no Python, eu disse a vocês o seguinte, ó. A gente lembra, por exemplo, no Python, que a gente não consegue utilizar o nosso for each, né, o nosso for lá, de um número até outro número, a gente tem que utilizar um range. Quem lembra disso? Uhum. A gente tem que utilizar um range, definir qual é esse range. Por quê? Porque esse range, na verdade, ele é um objeto iterável. É um objeto que permite a gente percorrer. Ele gera uma lista. Exatamente. Perfeito, Gustavo. É isso que eu ia chegar. Um objeto do tipo que a gente consegue percorrer no final de contas, lista uma estrutura de dados, tem outras estruturas de dados que também são do tipo iterator, que permite a gente percorrer, tá certo? Mas, generalizando, ele faz com que aqueles valores se transformem numa lista. Então, numa lista, a gente tem posição, key e value. Então, a gente tem a posição 0 armazenando um valor qualquer, a gente tem uma posição 1 armazenando outro valor qualquer, e assim por diante. Então, quando a gente tem esse mapeamento aí, chave-valor, a gente consegue percorrer ele. Quando a gente não tem, a gente não consegue percorrer. Minha internet deu uma cedinha, sorry. Beleza? Então, quando a gente fala de iterator, é um elemento que permite a gente iterar nesse sentido, percorrer posição por posição e em cada posição a gente saber um valor. Minha bateria vai acabar, deixa eu correr. Já volto. Silêncio, né, velho? Fica quieto, Gustavo. O bicho ficou bravo. Filipe hoje tá fazendo farinha com a minha irmã, porque já chorou, viu? Misericórdia. O homem é brabo. Ufa. Deu tempo. Oi? O Felipe ficou estressado. Quem conhece meu computador sabe que depois que ele descarrega, para ele pegar de novo é 1 hora, 2 horas. Né, Alisson? Né, Letícia? Oh, meu Deus. Pronto, então, quando a gente fala de um objeto iterator, tá? É que a gente consegue navegar entre ele. Não sei se sua dúvida está respondida, eu não sei qual foi o tipo de uso que você tentou, Williams, que você não tinha entendido. Se quiser exemplificar, pode falar, porque aí pode ser em coisas diferentes. É que o Java, ele tem um tipo de dado específico que é o próprio iterator. E aí a gente consegue trabalhar com ele, tá certo? E eu consigo definir, assim como também tem outros tipos, tem dicionários, e assim por diante. Nesse caso aí, eu acho que seria, tipo, mais fácil, entre aspas, né? Fazer com, tipo, desse primeiro for aí. Isso. Mais tranquilo. Porque você pegava até, em vez de pegar pela posição, pegava direto pelo
pelo ID mesmo, né? Da conta. Cachorro, tá Ele tá sem tá pelado, ué. Olha só, pessoal. Olha só quem tá sujo de comida. Ah! Ele vai programar agora. Ah! Tô escutando. Olha aí, viu quem programa mais aqui em casa aí, ó. Ó. Vamos embora. Tchau, gente. Eu tô cheio de banana agora, aqui no computador também. É... Esse primeiro for, sim, ficaria mais fácil, Gustavo, até de entender, vamos dizer assim, sendo que esse outro de baixo que eu pus, era porque, eu não sei se alguns iam se lembrar, mas é a mesma coisa do for que a gente trabalhava lá no comecinho do ano passado. Quem se lembra? Em Portugal. Igualzinho, sem dar nem pôr, sabe? É a mesma, tipo, Mesma, sintaxe, né? exatamente, a mesma sintaxe, por isso que eu usei. Eu nem Mas aí lembrava. poderia usar aqui. Mas essas coisas, quando a gente vai fazendo, aí a gente vai lembrando, vem assim na cabeça. Por isso que eu disse que eu tentei fazer da forma mais estruturada possível, tá? Então, agora, se eu fosse tentar fazer da forma mais orientada ao objeto possível, eu não Faça teria... um aí, Hã? Eu vou depois pegar... faça uma bem Vou pegar... estruturadazinha assim. Não, posso pegar seu código e projetar aqui na tela. Não faço não, pelo amor de Deus. Vou pegar seu Pagar. código. Teve alguns que fizeram dessa forma, mas, por exemplo, Eu meti a faca na orientação objeto, rapaz. foi, tá? Mas o que se eu fosse estar fazendo aqui mais orientado, tá certo? O que é que eu iria fazer era tirar algumas coisas aqui e estar fazendo isso em métodos à parte do meu main. Então, aqui, ó, eu estou dizendo, ó, consultar saldo, isso daqui não estaria aqui dentro, porque fica mais difícil de eu ver. Então, eu teria aqui uma função qualquer que chamaria consultar saldo, e essa função ela está definida fora do meu main, tá? Então, estaria aqui um método lá, tá? O saldo é double. Consultar saldo, eu teria que receber um número da conta, estaria aqui e tal. O que é que eu ainda posso fazer aqui dentro? Tá vendo essas coisas aqui que envolvem contas? Eu ter essa lista de conta, posso estar aqui dentro da minha classe também. Então, ter minha lista de conta aqui dentro, porque está envolvendo coisas direto do objeto. Então, se eu tivesse um valor aqui que é private, específico da minha classe conta, e eu tenho minha lista de contas aqui dentro, eu consigo trabalhar com esse meu private. E lá dentro do principal não conseguiria. Então, são essas coisas. Meu final, ou um atributo estático, aqui dentro do objeto permite alterar, e lá não, entendeu? Seria o caso de fazer tipo uma herança dentro da conta, a lista? Só se eu tivesse tipos de contas diferentes. Vamos supor, deixa eu deixar aqui o código que eu passo para vocês. Vamos supor que vocês tivessem conta poupança e conta corrente e conta poupança. E que conta poupança, conta corrente permite fazer transferência. E conta poupança não permite fazer transferência, vamos supor. Aí sim justificaria você utilizar uma herança e tá com isso daí de forma separada. Tá certo? Agora, dentro do que é o paradigma de orientação a objeto, o que ele pede. Mas se você tem atributos estáticos que só mudam em determinadas situações, ou qualquer coisa assim do tipo, ou que não é para ficar de forma visível para as outras classes, vocês trazem esse método para dentro da classe do objeto desejado. Como eu estou dizendo aqui, vocês vão vir aqui e vão criar
esse método de vocês, e aqui vocês vão conseguir ter acesso a todos os atributos, independentes dos modificadores que são utilizados. Então, Professor, oi. o professor depois não quer fazer esse negócio aí todo estruturado, não, e tipo, depois vir para fazer um review e mostrar a diferença e tal. Posso, era só porque eu tô expandindo muito e o objetivo não era esse. O objetivo de hoje era que fosse a coisa mais simples possível. E eu já fui falando e já fui me atropelando. Era em relação ao o que era ser esse mais simples possível. Esse. Oi. Termina aí, foi mal. Era que a gente visse só como criar classe, nossos métodos get and setters, tá? Como é que a gente instancia esse objeto, como imprimir na tela, como faz a leitura e como fazer um if simples em Java. Já E tá aí no eu for. passei. Oi? Já tá no for, já. Então, aí eu passei e eu comecei a perceber isso, que eu já cheguei no for, já cheguei na lista do array list, e já fui falando algumas coisas que seria o da semana que vem, só que também era para ser de forma mais simples. Então, o código aqui eu tinha deixado, eu tinha planejado só para que eu pudesse utilizar como exemplo e só falar pedaços. E aí eu fui falando e fui me perdendo aqui. Mas vamos lá, tá? Eu posso modificar o código e deixar dentro do que eu espero em relação à orientação objeto, com todos esses métodos aqui, todas essas opções sendo um método, e o que for relacionado à conta está lá dentro de conta, tranquilo, e eu passo para vocês aí com calma, tá certo? Beleza, Vilk. Beleza, Rita, Mariana, tá? Mas olha só para a gente encerrar. Tá? Então, aqui está o código completo e vocês têm esse código aí para estudar, por isso que eu peguei ele, para que a gente pudesse ficar falando da mesma coisa. Então, o que eu preciso que vocês saiam daqui hoje, lembrando ou sabendo como fazer, como receber um valor de entrada do teclado. Então, como é que eu posso utilizar a minha classe scanner? Com next int, com next para string ou next line, com next double, tá certo? Então, esse é um dos pontos que eu espero que vocês saibam. Segundo, como é que eu imprimo na tela um valor, tá? Tem diferença entre eu imprimir ln e só o print? Tem, um pula uma linha e o outro não pula. Tá certo? E se eu colocar print e no final colocar barra N, eu vou pular uma linha da mesma forma? Vou, porque barra N ele vai interpretar que é para eu pular uma linha. Beleza? Então, isso outra. Segundo, como é que eu faço um if dentro do Java? A mesma sintaxe do Python. A diferença é que lá... Eita. Não, lá a gente utilizava dois iguais, agora me pegou. Usa. Dois iguais, né? A diferença também é que é obrigatório botar os parênteses, né? Senão ele fica Isso. dando... Aqui é obrigatório colocar os parênteses, lá no Python não. Então, a gente usa igual, com parênteses, e ao invés de 2 pontos, vai usar a chave. Então, essa seria a primeira parte. Os pontos. Perfeito, Williams. O Williams perguntou o seguinte: já que eu falei de conta, poupança e corrente, eu poderia utilizar 2 construtores diferentes e estar atribuindo e setando esses valores? Poderia sim, tá certo? Excelente Então, lógica. oi? Boa lógica, né, dele. Ele pensou. Exatamente. É ótimo mesmo. O que foi, o que você pontuou aí, perfeito. Poderia utilizar 2 construtores e trabalhar cada um para aquele tipo específico. Quando você fala isso sobre esses construtores, então você tem uma variável aqui que você não permite modificar esses valores só por meio dos construtores. Então, eu poderia ter aqui um private, que seria tipo... Opa, desculpa. Eu vou chamar string char, pronto. Char tipo conta. Então, o meu char tipo conta,
ele não tem um método set aqui dentro dele. Ele só vai ter os meus construtores. Então, um construtor que vai permitir eu instanciar nome, tal, com o tipo conta. Então, esse tipo conta eu vou passar lá do outro lado se ele vai ser um tipo conta de poupança ou ser para corrente. Tá certo? Eu posso utilizar construtor diferente? Posso. Ao invés de estar recebendo esse tipo conta de lá, eu deixo aqui fixo P e o meu outro construtor que vai estar fixo como C. Beleza? Mas acho que no caso tem que ser os dois mesmo, porque não tem o tipo parâmetro a mais. Mas aí quando você passa, que você chama, Gustavo, você já atualiza esse valor. Se eu digo aqui que o meu construtor conta vai receber nome, número, saldo, tipo conta, tá? Eu vou dizer aqui que o nome vai ser igual a esse nome, o número vai ser igual Não, ao... sim, mas tipo, quando a conta é corrente, ela não vai permitir a transferência e tal. Certo, certo. O tipo de método, não é isso que você está falando? Mas pera, acho que não faz muito sentido o que eu falei, mas não vai. Mas beleza, era nesse sentido. Então você pode ter o construtor para poder gerenciar. Quando eu for falar tipo de método, que é o que eu tinha dito antes, aí você vai ter que utilizar a herança e dizer que a parte padrão dos dois é isso daqui. Mas a tipo desculpa, a conta corrente que estende de conta tem um método a mais que é transferência, enquanto a conta poupança não. A conta poupança poderia estender de conta, mas sem esse método a mais. Aí eu estaria fazendo a minha herança. Que eu pensei na transferência como um atributo, né, e não como um Ah, método. certo. Mas aí a transferência teria que ser um método porque está envolvendo o saldo. Saldo. Uhum. Beleza? Então, pessoal, eu queria saber de vocês, se vocês teriam dúvidas nessa parte do que eu estava falando, que é o padrão, que era o objetivo de hoje, era que vocês soubessem como criar uma classe, soubessem como criar métodos para retornar esses valores, que são os métodos get. Então, eu dou um get e pego o valor corrente desse objeto. Tá aqui um exemplo de um get, um resgata nome, um get número. E como é que eu faço para atualizar? Eu recebo o valor que eu quero atualizar e digo que o valor desse objeto, o valor corrente, é igual a esse valor que eu recebi como meu método. A segunda parte é como eu faço para instanciar. Então, para instanciar qualquer objeto, a gente precisa pegar o tipo dele, no caso de conta, dar um nome do objeto, nome objeto, e dizer agora, quando eu estou instanciando, que vai ser igual a new conta, tá? Para que eu possa criar esse objeto. Só assim, esse objeto aqui, nome objeto, foi criado. Antes disso, ele não foi criado. Quando eu tenho a especificação de conta, que é a minha classe, tá certo? Public conta lá, class conta, eu tenho apenas tá, a especificação de conta. Ele ainda não se transformou em um objeto. Só se transforma em um objeto quando eu venho, instancio e crio esse objeto. Tá certo? Depois disso, como é que a gente pode fazer para imprimir mensagem na tela? A gente viu com o System Out Print ou Print LN para pular uma linha. Para fazer a leitura de dados, a gente faz utilizando a classe Scanner. Então, para fazer a leitura de dados, é a mesma coisa daqui. Eu crio uma variável qualquer e digo que ela é do tipo Scanner. Então, aqui, int, e instancio ela, tá? Passando aqui o system in, só para que ele possa identificar
qual é o tipo do sistema operacional que a gente está utilizando e fazer a leitura desse dado correto. Beleza? Depois, por fim, como é que eu faço um if em Java? Eu faço um if em Java, dando a minha condição, abrindo e fechando parênteses para executar. Olha, toda vez que eu aperto o tab, para executar o meu código aqui dentro. Pronto. A aula de hoje era para ser especificamente isso daqui, e mais uma coisa que eu pulei foi como é que eu crio as minhas propriedades. Então, se eu quero criar nome, eu vou definir que é do tipo string. Então, eu preciso que vocês deem uma olhadinha na apostila para saber quais são os tipos de variáveis possíveis, tá? Tudo isso que eu estou falando a gente já falou lá. Quais são esses tipos de qualificadores? Grande maioria, em todas o que eu vou pedir para vocês, praticamente vocês vão utilizar só public, tá? Porque a gente não está tratando especificamente dos qualificadores. Só em questões de qualificadores lá da apostila, que aí eu vou pedir que vocês utilizem. Mas na grande maioria vamos utilizar public, e quando necessário, vocês precisam saber que existe e fazer a adequação para o código que é pedido. Então, se vocês estão aí trabalhando para fora, vocês vão ter que trabalhar com isso, não vai deixar tudo público, porque qualquer outra classe poderia alterar um valor específico, e é isso daí dá conflito, enfim. Isso daí não fica legal, tá? Mas aqui, para dentro do que é pedido da nossa avaliação e dentro de tudo que a gente já conversou, quase tudo com o público vai resolver. Então, se eu quero criar uma propriedade de nome, eu vou dizer que ele é string nome. Se eu quero criar de idade, eu vou dizer que é entidade, e assim por diante. Meus métodos get e set vão estar sempre tudo aqui dentro, com get nome, tá? Pedindo para que ele retorne, o que tem lá dentro do meu nome. E para setar, para criar um novo, eu vou receber esse valor, void set nome, vou receber aqui novo valor para o nome e vou atribuir ao meu valor corrente do nome do objeto, sendo o novo valor. Pronto. Isso aqui agora está de forma completa o que era para a gente ver hoje, e nada muito além, muito complicado, tá certo? Então, esse é o objetivo, para que aí quem está chegando agora pegue a apostila, tá? Dê uma olhadinha nesse passo a passo de construção, para que vocês possam entender, tá? O que é que a gente está fazendo, e que vocês possam aplicar isso dentro do que vai vir aí futuramente da nossa avaliação diagnóstica, mas principalmente para que vocês construam esse conhecimento. Construam esse conhecimento e tenham essa organização aí, tá? Do que é cada coisa. Então, do que é uma classe, do que é um objeto, do que são os métodos, do que são os atributos. E eu acabei não falando, era para ter falado sobre os pacotes, tá? Então, os pacotes nada mais são do que uma forma da gente agrupar classes que estão interrelacionadas. Então, a gente consegue trabalhar com aqueles modificadores qualificadores e com os nossos pacotes para a gente definir tipos de acesso. Então, nossos pacotes, a gente pode ter mais de um, vários aqui, tá? E ter as classes relacionadas a eles. Da mesma forma que se a gente tiver mais de um pacote dentro do projeto, a gente consegue trabalhar com qualquer classe eles, desde que a gente importe. E sempre que a gente cria um arquivo, a gente diz qual o pacote que ele faz parte. Tá certo? Então, é isso. Tá? Deem uma lida na apostila, principalmente para quem está chegando agora. Para quem já estava fazendo código, ótimo, já está no bom caminho. Quando for semana que vem, nós vamos falar sobre laços de repetição. Vou falar só um pouquinho mais aí sobre a array list, para que a gente possa fazer outros testes.
e vou falar um pouquinho sobre também esses assuntos relacionados à parte teórica, e aí a gente encerra o que é, digamos assim, o que seria de conceito base, que a gente tem que ter isso aí de forma solidificada, tá? Para que vocês saiam, ou aí a gente consiga, vamos dizer assim, são conhecimentos básicos que vocês precisam sair sabendo do segundo ano. Se ano passado vocês tinham que sair sabendo fazer um código estruturado em Python, tudo direitinho, esse ano vocês precisam sair sabendo criar uma classe, instanciar um objeto e criar um mini programa aí em Java, tá certo? Então, abro novamente esse espaço, se vocês estão com dúvidas, que falem agora, tá? Muita gente ficou calado aí durante todo o tempo, e eu preciso ouvir vocês para poder saber como é que vocês estão. Se alguém não deseja falar aqui, que me procure no privado e fale, me diga como é que tá, como é que estão as coisas, como é que tá a questão do estudo, tá certo? É isso. Agora é com vocês. E ótimo, Maíra. E antes de vocês saírem, eu preciso que vocês coloquem o nome e turma no chat, porque é a lista de presença, tá certo? O professor tem uma extensão no Chrome, acho que fica mais fácil para o senhor pegar os nomes depois. Como é? Pesquisa aí, salvar a lista do Meet, extensão, acho que deve aparecer. Ah, mas é para salvar o que tá no chat? Não. Isso. Não, Oi? salvar as pessoas que estão na reunião. No caso, não vai salvar a turma, né? Mas aí o senhor disse que sabe aí de cabeça. Sei mesmo. Ó, Google Meet, cadê? Ó, vê aí nesse link, deve ter. Tem algum professor já usando? Eu acho que foi. Não, acho que foi Douglas que usa. Acho que eu vi ele usando pela primeira vez. Anotador automático. Tactics Pins. E aquele negócio ali que você tá usando para escrever, Hã? Tirib, sei lá. Tirib. É. Isso, esse daí. Tem um aqui, ó. Esse aí, ó. Mandei o link no chat. Ele é muito bom. Eu conheço. Ah, beleza, então. Eu conheço ele também. Eu tava usando porque eu sempre uso. Esses daqui eu boto na internet notes. O primeiro que aparece eu uso. Ah, E ele é bem simples, é texto só e gera os links aqui. E esse daqui ele também gera uma página da web, se eu quiser compartilhar como página. É só uma diferença. Ao invés de gerar como texto, ele gera como página. Aí os links ficam ativos aqui, ó. Que é o link que eu vou mandar para vocês. mas o Note não dá para fazer isso também, não? Dá? Eu não lembro. Eu não. Opa, Think. Não tá Sei lá, sei que eu não. achei bem arretado esse Note. Uhum. Esse daí tem anúncios que só agota, né? Tem. Deixa eu ver se eu acho esse outro aqui, só para salvar e não perder o fio da meada. Mas deixa eu só parar aqui de gravar. Mas é isso. Já alguém com dúvida, pessoal? Só não diga que pode sair agora ainda, né? Não, pode sair não. Deixa eu só encerrar aqui.